Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Terapeuta Estoico, mantendo um fluxo suave de vida em um mundo cada vez mais complexo. Esse é um dos nossos grandes desafios. E para lidar com isso, para ajudar nessa tarefa, nós falamos aqui no canal sobre filosofia estoica, também conhecida como estoicismo, uma antiga escola fundada em 300 a.C. por um comerciante chamado Zenão de Cítio, de uma família de comerciantes fenícios. Ele passou por uma grande adversidade, ele passou por um infortúnio, um navio com uma carga muito valiosa pertencente à família dele, naufragou e toda aquela fortuna se perdeu. Mas como a vida dá muitas voltas, Zenão acabou chegando a um porto perto de Atenas, teve contato com a filosofia a partir de uma obra sobre a vida de Sócrates. A filosofia estoica ela foi muito influenciada por Sócrates, e a partir desse primeiro contato, ele decide se aprofundar. Não quis ficar na superficialidade, quis aprender mais, quis se dedicar à filosofia. Abraçou a filosofia, estudou com Crates de Tebas, que era um filósofo da escola cínica, estudou com outros filósofos de outras escolas da época e, após mais de 10 anos, decidiu fundar a sua própria filosofia, o estoicismo. Uma escola plural, democrática, é uma filosofia, uma filosofia de rua, digamos assim, que não exigia pré-requisito de bens ou de riqueza, acessível a qualquer pessoa. Com o estoicismo, você vai construir resiliência emocional para lidar melhor com os eventos adversos, com os desafios e obstáculos que, inevitavelmente, a vida vai colocar à sua frente. E por que o estoicismo? Para o estoicismo, boa parte do sofrimento que nós experimentamos, que uma pessoa experimenta, ela decorre da maneira como ela pensa sobre as coisas. Então, não é o evento que acontece apenas, é o evento, mas é fundamentalmente a interpretação, o que ele pensa, como ele avalia. É a cognição que é importante também. Então, não estou falando aqui, obviamente, de sofrimento físico, de dor física. Me refiro, sim, a estresse, a ansiedade, a desapontamento, a frustração, a decepção, a raiva. Para os estoicos, todas essas coisas eram resultado de um olhar equivocado sobre o mundo. E, exatamente para dar esse aprofundamento, hoje nós abordaremos uma reflexão do imperador Marco Aurélio, o imperador filósofo, um dos 3 grandes expoentes desse período do estoicismo, conhecido como estoicismo romano ou estoicismo tardio. Então, Marco Aurélio, imperador, Epiteto, ex-escravo, liberto, emancipado, e o escritor e político Sêneca. Então, hoje, na reflexão de hoje, Marco Aurélio vai falar da importância da gente ter uma compreensão profunda sobre essas coisas, sobre as impressões que a gente recebe do mundo, para que a gente não fique apenas na superficialidade, para que a gente não seja enganado por falsas opiniões. Então, hoje, esse é o tema do nosso diário estoico aqui. Eu sou Yuri Machado, sou bacharel em filosofia, sou praticante estoico há muitos anos,
sou psicólogo clínico, dentro de uma abordagem chamada terapia cognitivo-comportamental, que foi muito influenciada pelo estoicismo. O estoicismo foi uma fonte muito abundante para a fundação, para o início, para o advento das terapias cognitivas, tanto com Albert Ellis em Nova York, quanto com Aaron Beck na Pensilvânia, que são, assim, hoje os avós da terapia cognitiva. Então, o estoicismo teve um papel muito central e uma importância muito grande para a terapia cognitiva comportamental. Como eu expliquei já em vídeos em outros dias, a ideia é que a gente faça a cada dia, durante todo o ano de 2024, se assim o destino permitir, uma reflexão com base no livro Diário Estoico, do autor norte-americano Ryan Holiday, um estudioso moderno da nova geração de praticantes do estoicismo. Tá? Caso você tenha interesse em algum tema já abordado, eu te convido a assistir os vídeos anteriores. Vamos, então, para a reflexão de hoje do imperador Marco Aurélio. Deixa eu colocar aqui o Ryan Holiday, na tela, o livro, pelo menos o livro do Ryan Holiday, que tem como tema do dia 24 de janeiro, buscar uma compreensão profunda. Então vamos abrir aspas para o imperador. Com Rústico foi um dos muitos mentores que o imperador teve, mentores que foram muito importantes no desenvolvimento dele e que oportunamente ele agradeceu, ele demonstrou essa gratidão por esses mentores e outros familiares que foram importantes para o desenvolvimento dele. Então ele diz: com Rústico aprendi a ler atentamente e não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Então, essa ideia do aprofundamento, essa ideia de um exame mais minucioso, essa ideia de submeter as impressões que a gente recebe do mundo a um escrutínio, a uma avaliação. Então, tudo isso a gente vê aqui nessa reflexão. Vamos ao que diz o Ryan Holiday. O primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio começa com uma lista de agradecimentos, abrindo um parêntese. Isso que é chamado hoje livro Meditações, o imperador nunca teve o intuito, o objetivo de publicar. Isso que se chama hoje Meditações era um conjunto de reflexões, um caderno onde ele reunia as reflexões durante todo o período, boa parte do período que ele governou o Império Romano. Então, é importante fazer esse esclarecimento. E nesse capítulo 1, ou livro 1 das Meditações, ele dedica inteiro a agradecer, a expressar gratidão pelas pessoas que foram importantes para ele, mentores e familiares. Então, ele agradece uma por uma as principais influências em sua vida. Uma dessas pessoas é Quinto Júnior Rústico, um professor que desenvolveu em seu aluno um amor pela clareza e pela compreensão profunda, um desejo de não parar na superfície quando se trata de aprendizado. Foi também por meio de Rústico que Marco Aurélio foi apresentado a Epiteto. Então aí é uma outra maneira de o imperador expressar essa gratidão pelo impacto da obra, das palestras de Epiteto no imperador Marco Aurélio. Na verdade, Rústico emprestou ao aluno seu exemplar
das palestras de Epiteto. Marco Aurélio claramente não ficou satisfeito apenas em entender a ideia básica dessas palestras, nem as aceitou simplesmente por recomendação do seu professor, por recomendação do seu tutor. Paul Johnson gracejou uma vez que Edmund Wilson lia livros como se a vida do autor estivesse em julgamento. Foi assim que Marco Aurélio leu Epiteto. E quando as lições se mostraram satisfatórias, ele as absorveu, internalizou. A filosofia estoica, ela pode e deve ser apreciada, mas não apenas isso. Acima de tudo, ela deve ser praticada. A filosofia como arte de viver. Essa é a ideia. Elas se tornaram parte do seu DNA. Ele as citou extensamente ao longo da vida, encontrando clareza e força em suas palavras, mesmo em meio ao luxo e ao poder imenso que viria a possuir. Eu não diria apenas nesses dois aspectos, eu diria também nas adversidades, na peste antonina, nas invasões, na necessidade permanente de proteger as fronteiras do Império. Então, Epiteto foi uma influência estupenda na vida do imperador Marco Aurélio. Concluindo, esse é o tipo de leitura e estudo profundos que precisamos cultivar, razão porque estamos lendo apenas uma página por dia, em vez de um capítulo de cada vez. Para quê? Para que possamos ter tempo de ler com atenção e profundidade. Então, para não ficar apenas na superfície, para não ficar apenas na memorização de frases, de aforismos, mas de internalizar esses conceitos, de ter uma compreensão mais profunda, mais completa, ter uma visão mais, usando um termo mais atual, uma visão holística das coisas, produzindo autoconhecimento, produzindo também um conhecimento a respeito do mundo e das outras pessoas. Tá? Então, olha, muito obrigado. Caso você tenha interesse na filosofia estoica, no estoicismo, alguma curiosidade, fique à vontade, eu te convido para curtir e se inscrever no canal, pode recomendar também, se você considerar que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, e amanhã, se o destino assim permitir, estarei de volta aqui para mais uma reflexão. Muito obrigado.